Olá, vamos a mais uma pergunta no nosso painel Orbum. Agora a pergunta é da nossa irmã Rosimere Quaresma. Ela fez essa pergunta em 1 de dezembro de 2023, referente à palestra Xadrez Cósmico, parte 3. Pergunta nossa Rosimere: se as mônadas que vieram de Mavátima e Sávina são marcados com o selo do seu Criador, como nós podemos saber se temos essa marca e onde encontrar? Bem, a pergunta da Rosimere, um dia, essa pergunta e outras desse naipe irão importar muito a humanidade, mas no estágio em que hoje nós estamos, temos que resolver tantos problemas mais grosseiros e primitivos, que questões sutis como essa dificilmente nós encontraremos guarida no tempo em que vivemos para que esses assuntos possam ser desenvolvidos num grau de racionalidade adulta que ainda não nos é possível. Mas no âmbito aqui do nosso circuito de reflexão, já que nós falamos nos assuntos e há uma pergunta de alguém que se interessou, a minha obrigação é tentar responder conforme os elementos que nós temos hoje na atualidade, no âmbito da revelação cósmica. Detalhe: Mavátima e Sávina são nomes estranhos para basicamente a humanidade inteira, mas seriam os nomes que os seres que nós conhecemos como Vishnu e Shiva, eles tinham antes de mergulharem nessa criação e serem conhecidos como Vishnu e Shiva. Então, Prabrajna, Mavátima e Sávina são os três seres que, nos termos da linguagem dos livros que eu produzo, antes desta criação existir, eles eram assim conhecidos. Na hora que Prabrajna gerou essa criação e nela caiu, Mavátima e Sávina mergulharam tempos depois da queda de Prabrajna, e antes disso eles produziram exatamente isso que a nossa irmã Rosimere aponta, conforme a informação que eu prestei na palestra. Eles produziram, sim, mônadas de suas condições, os nomes são complicados. Por quê? Porque na linguagem sânscrita eles fazem a distinção de um mesmo espírito que pode, em estando na condição adiágia, fazer certas coisas e agir dessa ou daquela maneira e produzir de si mesmo isso ou aquilo. Mas esse ser adiágia, ele pode fazer uma extensão de si mesmo, ou ele mesmo pode se transformar numa condição adiatman, que é a condição de Prabrajna, Mavátima e Sávina, e aqui os seres dessa condição podem fazer, ou têm o poder de fazer isso ou aquilo. Os seres da condição adiatman, Prabrajna, Mavátima e Sávina, quando se tornaram cativos da criação de Prabrajna e passaram a existir aqui dentro, os três que eram de condição adiatma agora são condição adidaiva. E em sendo Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, as faces caídas de Prabrajna, Mavátima e Sávina, Brahma, Vishnu e Shiva de condição adidaiva pode produzir condições adiágenas e adibhuta deles mesmos, só que Brahma não consegue fazer isso. Então, assim, esse tipo de exposição que o próprio Krishna tenta explicar no Bhagavad Gita, ainda que não explique nos termos em que aqui estou fazendo, ele apenas se referiu a ele mesmo como sendo uma condição adiágena de sua condição adidaiva, ou seja, já que ele, Krishna, se acha com um avatar queixava de Brahma, Vishnu e Shiva, dos três. Então, assim, no estudo dessas consciências fatiadas é que a gente percebe o assunto que a irmã Rosimere apontou na pergunta,
que Prabrajna caiu, aí Mavatma e Savina, antes de mergulharem na criação de Prabrajna, criaram mônadas, ou seja, espíritos, filhos, entre aspas, das condições Adhyatman que Mavatma e Savina tinham. Então, espíritos na época gerados por essas duas figuras vieram a estruturar personagens nesse universo vizinho. Na época foi isso que aconteceu. Só que personagens desse universo vizinho, em algum momento perderam seus corpos de plasma e hoje os seus espíritos nasceram como seres humanos. Então, assim, seres humanos existem cujos espíritos são muito velhos. Também há seres humanos que existem cujos espíritos foram criados simples e ignorantes, sem o batismo de ninguém, e esses espíritos vão evoluindo nos reinos mineral, vegetal, animal, até que no reino hominal, ou seja, humano, despertam para a racionalidade. Mas a maioria dos espíritos que estrutura a humanidade é desse tipo, simples e ignorante. Mas existem grupos menores cujo rastreamento de origem, ou seja, a gênese desses espíritos, apontam e remontam a esses tempos idos em que o nosso universo nem existia, e alguns deles têm essas duas trilhas que chegam até Mavatma e Savina. De fato, Mavatma e Savina seriam, então, co-criadores de espíritos, e muitos há por aqui que têm essa descendência e não têm a menor noção disso. A nossa irmã pergunta como descobrir. Não tem como descobrir no nosso estágio. Ah, mas se tivesse como descobrir no nosso estágio, onde isso seria possível? Aí é que o enigmático sinal de como se pode verificar isso se torna misterioso. Sabe quando você vê o tema chakras ser colocado numa espécie de um desenho, aí percebe que cada chakra tem os 7 principais chakras, né? Muladhara, Swadhisthana, Manipura, os 7 chakras que começam com Sahasrara, Ajna, Vishuddha, Anahata. Esses 7 chakras, cada um deles tem uma cor distinta, tem uma vibração em termos de som distinta, e quando ele é representado através de desenhos ou de alguma coisa gráfica, aparece em cada um deles um símbolo parecido com a linguagem sânscrita. E esses símbolos, misteriosamente, os grandes iogues da antiguidade dizem que os seres humanos têm as mesmas marcas. O que é que eles não sabiam? Que não são todos os seres humanos com as mesmas marcas. Cada ser humano tem a sua marca, mas existem grupos distintos das almas ou dos espíritos por trás dos seres humanos, cujos corpos, que a gente chama de duplo etéreo no quaternário inferior, trazem essa marca de origem ou marca de posse, já que, em tese, alguns desses seres se sentem donos dos seres que passaram a existir através de mônadas que eles deram deles mesmos. É uma coisa meio estranha. Infelizmente, esses seres todos enlouqueceram, e esse assunto não é fácil de ser tratado, exatamente porque quem gerou esse processo pirou, enlouqueceu, e hoje existe como seres dementes nesse universo vizinho, e nós, os biológicos que fomos criados nesse universo em que vivemos, somos a herança disso, e estamos tentando ainda entender o problema para ver como podemos em nós mesmos consertarmos o dano que vem existindo há muito tempo sob a forma de códigos podres. Dano a quê? Dano à condição da dignidade existencial, e em corrigindo em nós isso, talvez esses seres, em copiando aquilo que os humanos
promoverem de mutação no seu genoma, essas mutações poderão corrigir ou ressignificar as marcações das faces dos chakras e, em havendo isso, a liberdade de cada consciência em sendo promulgada pelo mérito pessoal do ser humano ligado a esse espírito. Não é mérito do espírito, é mérito do eu humano ligado a um eu espiritual. O assunto não é fácil. Mas quando isso é feito, essa liberdade, essa conquista de liberdade naturalmente é promulgada. O tal espírito lá sabe disso e hoje em dia, obviamente, aceita e torce para que seja assim. Por quê? Porque esses seres não conseguem nem cuidar deles próprios, quanto mais de milhares, milhões de outras figuras que hoje funcionam na vida, nos níveis em que elas se expressam, mas funcionam como consciências fatiadas, consciências até meio que independentes, caso conquistem a sua liberdade. E não conquistando, serão meramente seres humanos que não sabem, mas que têm marcas em si mesmos, do jeito que o gado de uma fazenda tem a marca ali, tem uma espécie de uma estampa que se marca com ferro quente. Essa vaca é dessa fazenda. Então, esse ser aqui com esse chakra é meu. Infelizmente, esses seres, eles até hoje pensam assim. Não é o caso específico de Mahatma e de Savana, mas outros seres também contribuíram nesse processo e o assunto é misterioso e complicado. Portanto, respondendo objetivamente a nossa irmã, não tenho o que saber por enquanto. Apenas nós podemos ter o vislumbre de que o problema existe. Mas, se um ser humano consegue se autorrealizar e se emancipa em relação a todo esse processo, eu criei o Mentalma para poder cuidar de mim mesmo. O ser humano que consegue realizar alguma coisa nesse sentido, em algum momento se liberta de todo esse contexto medíocre e tragicômico. Ficam, portanto, as informações que eu pude dar nessa resposta, mas não pretendendo esgotá-la, jamais. São só reflexões para que no futuro a gente possa compreender melhor o assunto. Até o nosso próximo encontro aqui no Painel Orbo.